Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo e tratando do homem à imagem de Deus. Chegamos ao número 1706, que nos diz o seguinte: por sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício do caminho moral atesta a dignidade da pessoa. Então, mais uma vez, nesse tema do bem e do mal, se coloca para a nossa reflexão. Nós fomos criados, como falamos ontem, na liberdade. E como tal, precisamos usar bem a nossa liberdade. Quando somos cristãos, quando somos pessoas comprometidas com o Evangelho. Usar a liberdade para fazer o bem, para optar sempre pelo caminho do Evangelho. É lá que nós encontramos a luz que deve iluminar o nosso caminho, que vai nos garantir de fato aquilo que nós queremos, a felicidade que não passa. Então, que essa decisão seja radical, concreta, verdadeira, para que dessa forma possamos caminhar em paz com a nossa consciência. E o texto continua: instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. E então, para ilustrar essa temática, o Catecismo traz aqui uma passagem do documento conciliar Gaudium et Spes, dizendo o seguinte, no número 13, parágrafo 2º: o homem está dividido em si mesmo. Por essa razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, claro, que nós temos diante dos olhos essa realidade, o bem, o mal, a luz, as trevas, mas nós não podemos de forma nenhuma ceder. E isso é possível porque nós contamos com a graça de Deus, com a força de Deus. É preciso nos apoiarmos bastante na oração, na Eucaristia, para que encontremos a força necessária para superar todo o mal. A própria convivência fraterna faz muito bem à pessoa humana, de modo que tudo isso nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Mereceu-nos a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado determinou em nós, deteriorou em nós. De modo que é exatamente a presença do Espírito Santo que vai nos restaurar espiritualmente. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo e mais plenamente por ocasião do sacramento da confirmação. Tudo aquilo que foi deteriorado pelo pecado vai ser
restaurado com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Isso é muito salutar, é muito importante que tenhamos diante dos olhos, para que realmente acreditemos que nós podemos vencer o mal com a graça de Deus. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Torna-se capaz de agir retamente e de praticar o bem. Em união com o seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Então está aí uma conclusão bonita, né, dessa reflexão sobre o homem, imagem de Deus, né, para que de fato nos animemos a lutar, né, para optar sempre pelo caminho do bem, pelo caminho de Deus, e assim encontrar a felicidade. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.